Última aposta fora do clássico. O meu dia promete mudanças no time. O dia começou agitado no Fluminense hoje, hein? Fique com a gente aí até o final, porque a gente vai estar trazendo tudo para vocês aí hoje de informação sobre o Fluminense. Aproveitar e deixar os créditos aí pro canal. Ligados no Flu. E bora lá. Que o Dantas, zagueiro do Novo Horizontino, que tem proposta do Fluminense em mãos. O Dantas foi titular do Novo Horizontino e agora, com a classificação da sua equipe para a decisão do Paulistão, o Fluminense vai ter que esperar mais uma semana, ou seja, vai virar resenha. Mais uma semana, vamos ter que aguardar para que esse negócio seja sacramentado ou não, né? Uma semana pode acontecer muita coisa no futebol. Podem aparecer outras propostas, enfim. O fato é que não tem muito o que fazer. O Novo Horizontino só aceita vender o jogador após o Campeonato Paulista. Então o Fluminense vai ter que aguardar até domingo da semana que vem, quando vai ser a decisão, para poder saber se vai realmente contar com o zagueiro Dantas ou não. O lado ruim disso é que você fica na dependência, né, desse jogador. Às vezes você está contando, né, que o acerto tá ali encaminhado e aí chega na hora H a coisa não dá certo. Então esse é o grande problema, mas não tem o que fazer. O Fluminense vai ter que esperar a definição do Campeonato Paulista. Já o atacante Gabriel Ávalos, que é outro alvo do Fluminense nesta janela, o Ávalos ontem jogou pelo Independente da Argentina e marcou um dos gols da vitória do seu time sobre o Central Córdoba pelo Campeonato Argentino. O Fluminense fez proposta de 3 milhões de dólares, o Independente está, né, sendo bastante criterioso, aumentando ali as exigências ou fazendo muitas exigências, enfim, o Independente não está muito afim de liberar o Ávalos para o Fluminense. Já o Rubem Lescano, jogador que pertence ao Fluminense, foi emprestado ao Olímpia do Paraguai, já estreou como titular pelo Olímpia e já marcou gol. Tá? Lescano fez o gol ontem da vitória do Olímpia sobre o Sportivo Ameliano por 1-0 pelo Campeonato Paraguaio. Agora sim, vamos falar de Fluminense e Vasco neste domingo, 6 da tarde, Maracanã, jogo que vale vaga na final do Campeonato Carioca 2026. Fluminense ganhou o primeiro jogo por 1-0, gol do Kevin Serna, hoje joga pelo empate para se classificar. O regulamento do Campeonato Carioca, há um tempo atrás, ele previa que o time de melhor campanha tinha a vantagem, né, de jogar por resultados similares, né, na semifinal. Agora isso não acontece mais. Vamos lembrar aqui, Campeonato Carioca de 2022, o Fluminense tinha feito melhor campanha que o Botafogo, e aí o Fluminense vence lá no Newton Santos por 1-0. No Maracanã, o Fluminense perde por 2-1, se lembram? Teve até o gol do Cano, aquele gol que a bola bate no travessão, volta, bate na coxa, na barriga do Cano, o Cano entra com bola e tudo, já no finalzinho ali, e aí o Fluminense perde por 2-1, mas se classifica porque tinha feito melhor campanha. Depois desse ano aí de 2022, a partir de 2023, a Federação do Rio acabou com essa vantagem. Os times que têm melhor campanha ao longo da Taça Guanabara não tem mais vantagem, né, na semifinal. Então, por conta disso, o Fluminense, mesmo tendo feito mais pontos do que o Vasco, o Fluminense hoje joga apenas com a vantagem que ele conquistou no primeiro jogo. Venceu por um gol de diferença. Hoje, se o jogo terminar empatado, o Fluminense está classificado. Se o Vasco ganhar por um gol de diferença, decisão por pênaltis. Se o Vasco vencer por mais de um gol de diferença, aí o Vasco estará classificado. O Fluminense joga por um empate, né, ou por uma vitória, por qualquer placar, para poder chegar à final do Campeonato Carioca. Jogo que vai ter transmissão da TV Globo, do Sport TV e também do Premier. E depois da partida tem live aqui no canal Ligados no Flu. O jogo começa às 18 horas, às 20 começa a nossa live aqui no canal Ligados no Flu e você é o nosso convidado. Gente, no histórico do confronto, são 128 vitórias do Fluminense, 115 empates e 156 vitórias do Vasco. Mas nos últimos anos, né, o Fluminense ele vem sobrando nesse duelo. Nos últimos 18 jogos entre Fluminense e Vasco, o Fluminense tem 9 vitórias, ou seja, ganhou a metade dos duelos. O Vasco ganhou apenas 4 vezes, tá? Então são 9 vitórias do Fluminense
nos últimos 18 confrontos entre as equipes. Além disso, o Fluminense não perde para o Vasco no Campeonato Carioca há 7 anos. Desde 2019, o Fluminense não sabe o que é perder para o Vasco em jogos do Campeonato Carioca. E hoje, o Fluminense pode quebrar alguns recordes. Pode quebrar, por exemplo, o recorde de vitórias seguidas como mandante, chegando a 17 vitórias seguidas, 17 vitórias, inclusive, com Luiz Ubeldia no comando tricolor. E pode também igualar o recorde de vitórias seguidas sobre os rivais. 6 vitórias seguidas. Ali por volta de 2021, 2022, o Fluminense emendou 6 vitórias seguidas nos clássicos e agora pode repetir isso, também chegando a 6 triunfos consecutivos contra Flamengo, Vasco e Botafogo. E o Fluminense hoje tem a chance de dar o troco, né, no Vasco, em relação à semifinal da Copa do Brasil do ano passado. O Fluminense tinha a chance de chegar a uma decisão nacional contra o Corinthians, quem sabe ser campeão da Copa do Brasil mais uma vez. O Fluminense, infelizmente, parou nos pênaltis. E o grupo que, né, acabou infelizmente sendo eliminado, aquele grupo, ele é o mesmo que vai entrar em campo hoje praticamente, né? A diferença é que a gente tem hoje James, Arana e o Savarino. Os outros jogadores que vão para o jogo também participaram daquela semifinal. E claro que está todo mundo, né, querendo dar o troco no Vasco. Evidentemente que a Copa do Brasil tem um peso maior, né, do que o campeonato estadual, mas ainda assim, né, ninguém quer ser eliminado de novo. Então o Fluminense quer dar o troco, quer acabar afundando ainda mais o rival na crise em que eles estão vivendo e chegar mais uma vez a uma decisão de campeonato carioca, que esse ano vai ser uma decisão com um jogo único. E aí tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer na decisão do próximo domingo, muito provavelmente entre Fluminense e Flamengo. O Flamengo já tem uma ampla vantagem contra o Madureira, né? Todo mundo já sabia que o Flamengo chegaria na decisão. O Flamengo teve quase eliminado do Campeonato Carioca. Quase que foi jogar quadrangular da morte, quadrangular do rebaixamento. Precisava aí de 300 milhões de resultados. Todos os resultados que o Flamengo precisava aconteceram, né? E aí agora tá aí o Flamengo, né, batendo na porta aí de mais uma final do Campeonato Carioca. Impressionante, cara, impressionante. Bom, hoje então tem Fluminense e Vasco, o Fluminense com alguns problemas, né? O Zubeldia com alguns desfalques para esse jogo. Nonato e Bernal machucados, estão fora. O Bernal já estaria fora porque está suspenso, mas se machucou diante do Palmeiras e o Bernal vai ficar aí um mês pelo menos se recuperando. Lúcio Acosta não participou do treino de ontem e também deve ser desfalque do Fluminense para o jogo de hoje. Desfalque importantíssimo no meio-campo do Fluminense. Acosta tem feito um início de ano muito bom, tem ajudado bastante, pisado na área, feito gols bonitos. Enfim, vai ser um desfalque de peso para o Fluminense no jogo de hoje. Germancano treinou ontem, mas não deve ser relacionado ainda. Deve ficar à disposição para a decisão caso o Fluminense chegue na final do Campeonato Carioca. Zagueiro Dantas, do Novo Horizontino, indica aí deve ser reforço do Fluminense, né, no final do Campeonato Paulista. Ávalos, eu acredito que não vem, o jogador já esteve mais próximo, agora já não está tão próximo. Desfalques aí importantíssimos, né? Bernal vai ficar cerca de um mês fora. Lúcio Acosta também provavelmente fora, não treinou, né? Ontem. Nonato já não vinha titular assim, regular, né? Mas o foco do Lúcio é o principal dele. O Lúcio faz muita falta, muita diferença. É um jogador que, dito ritmo, muda completamente o panorama da partida. Vai fazer muita falta. Tá no meio de campo, com a ausência do Bernal, o Otávio é o favorito para ficar com a vaga. Ah, Rodrigo, mas e o Hércules? O Hércules, gente, está totalmente sem ritmo ainda. Quem assistiu o jogo do Palmeiras e Fluminense no meio de semana viu. O Hércules está totalmente sem ritmo de jogo. O Otávio entrou e entrou até bem. Então o Otávio hoje é favorito para ficar com a vaga ali no meio de campo, tá? E no lugar do Lúcio Acosta, Savarino e Ganso disputam a posição. Eu iria com o Savarino. Acho que o Savarino pisa mais na área, deixa o jogo do Fluminense mais vertical, tem o Savarino mais intensidade do que o Ganso.
eu iria com o Savarino, mas eu tô achando que o Zubeldia vai escalar o Paulo Henrique Ganso. Vamos ver aqui a provável escalação do Fluminense? Com Fábio no gol, Samuel Xavier, James, Freitas e René, Otávio Martinelli e Paulo Henrique Ganso ou Savarino. No ataque, Canóbio, Kevin Serna e John Kennedy. Essa provável escalação do Fluminense. Vai apitar o jogo o Wagner do Nascimento Magalhães, árbitro que a gente está, né, já acostumado. Fala pra gente aí, galera, o que vocês acham dessa escalação? Mudaria alguma coisa? O que vocês acham? Eu acredito que é um bom time, não tem muito o que tentar, não. É isso mesmo, Otávio titular, Hércules vem voltando de lesão, fora de ritmo, René não tem como tirar da esquerda no momento, né? John Kennedy, o único atacante, Canóbio na direita, tem que voltar, e eu acredito que é isso mesmo, eu acredito que a escalação seja essa, e bora pra cima. Algumas, né, com polêmicas, com reclamações, enfim, tomara que a gente tenha uma boa arbitragem, sem interferência do VAR, né, e sem interferência da arbitragem para estragar o espetáculo. Tomara que seja uma arbitragem tranquila, embora a gente saiba, né, que um clássico desse tamanho, um clássico com rivalidade, uma rivalidade que nos últimos anos ficou bem acentuada, né, tomara que mesmo com, né, toda essa rivalidade, o Wagner do Nascimento consiga fazer um trabalho tranquilo, né, e que a gente não tenha que, ao final da partida, ficar aqui reclamando de arbitragem. Gente, o Fluminense tá com a faca e o queijo na mão. Tem um time melhor, é favorito, joga em casa com maioria da torcida. Do outro lado, o Vasco é um rival que está em crise, ainda sem treinador depois da demissão do Fernando Diniz. O Fluminense, né, tá com a faca e o queijo na mão para conseguir a sua classificação para a decisão. Só que é o que eu sempre falo aqui, favoritismo não entra em campo. Favoritismo fica do lado de fora. Favoritismo é até que a bola rola. Depois que a bola rola, meu amigo, aí é outra história. Então os jogadores têm que ter isso em mente, né? Ninguém ganha nada de véspera. Então o Fluminense tem que entrar em campo, jogar o seu futebol, um futebol bonito que vem jogando, para confirmar a vaga na final do Campeonato Carioca. Tricolores, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar o like de vocês, tá? Para apoiar meu conteúdo. E até o próximo vídeo. Tamo junto.